para te dizer, mulher, se levante. Se levante e acredite em você. Porque se Deus te chamou, mulher, não tem por que tu tá aí hoje. Decepcionada, chorando, depressiva, ansiosa, querendo até mesmo morrer. Ah, porque fulano tá fazendo e eu não tô. Não deixe o medo te impedir. Não deixe o medo te impedir de realizar os teus sonhos e até mesmo os sonhos que Deus tem pra você. Olá, preciosas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todas muito bem-vindas a mais um vídeo do canal. Eu sei que eu estava sumida, mas os dias estavam bem corridos e eu não tive tempo de sentar e gravar um vídeo aqui pra vocês. Mas hoje eu disse, eu vou lá gravar esse vídeo porque me veio essa palavra e eu não vou perder a oportunidade, porque isso daqui, ó, vem, a gente tem que usar o que Deus nos dá, porque senão depois vai embora e a gente não lembra. E se Deus ele vem com uma palavra, é porque não é pra ficar só em nós, mas é pra nós levar adiante, é para nós compartilharmos com outras pessoas também que precisam ouvir aquilo que Deus trouxe para nós, porque primeiro vem para mim. Essa palavra, ela primeiro veio para mim, porque eu estava sentindo isso. E aí Deus me trouxe essa palavra e agora eu quero compartilhar com vocês. E hoje nós vamos falar sobre medo. Talvez é algo bem comum, talvez é algo que as pessoas falam muito sobre o medo. E talvez você já ouviu muitas vezes as pessoas falarem pra você, não tenha medo, vá em frente, não tenha medo, faça o que você precisa fazer, o que você tem vontade de fazer, não sinta medo de fazer. E talvez as pessoas falarem isso não mudou nada, você continua tendo medo de fazer aquilo que você tem vontade, você continua tendo medo, né, de seguir em frente, de fazer algo que você tem vontade, de talvez tirar um sonho de um papel, né, e colocar em prática. Mas não interessa o que é. Mas eu quero falar com vocês então sobre isso. Só que eu quero falar de uma forma diferente talvez do que muitas pessoas falam. Hoje eu quero usar a palavra de Deus como base para falar para vocês sobre o medo. E o medo, ele vem. E se nós não soubermos lidar com o medo, ele vem para nos paralisar. Eu estava sentindo medo, porque eu tenho planos. Eu não vou falar aqui quais são os meus planos, porque eu sou do tipo de pessoa que eu faço para depois as pessoas verem, né, quando já tá tudo lá acontecendo. Mas eu tô com planos, eu tenho planos na minha mente. E óbvio que quando tu tem algo ali para tirar do papel e colocar em prática, o medo ele vem. E eu estava sentindo medo, e aí veio essa palavra. E Deus me fez lembrar de quem? De Pedro, dos discípulos, no barco, né? Quando a tempestade veio e eles estavam lá e eles se assustaram porque o mestre estava dormindo no meio da tempestade. Então Deus me fez lembrar disso e Deus me fez lembrar, né, de quando Pedro andou sobre as águas. Mas primeiro o medo veio. Primeiro o medo veio assustar Pedro e colocar na mente dele que não, ele não poderia fazer aquilo. Mas Deus é tão poderoso que faz nós entendermos que o medo é algo pequenininho, que parece grande, que parece assim impossível de nós vencermos. Mas quando nós colocamos a palavra de Deus em prática, quando nós clamamos pelo nome dele, o medo ele vira algo assim, ó, pequenininho e que nós podemos dominar. E o medo ele deve ser dominado por nós, ele não deve nos dominar, porque como eu falei antes, o medo se nós não dominamos ele vem para nos paralisar. Então eu quero ler com vocês, como eu falei, eu vou usar a palavra de Deus, minha Bíblia está aqui para falar sobre isso, porque como uma pessoa cristã, evangélica, que serve a Jesus Cristo, eu devo falar tudo baseado na palavra de Deus. Eu quero ler com vocês lá em Mateus, capítulo 14. Eu quero que vocês depois abram a Bíblia de vocês e leiam ali todo o contexto, mas eu quero ler a partir do versículo 26, que diz assim: E os discípulos, vendo
caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Até aqui eu quero ler para vocês. Eu li até o versículo 32, mas se vocês puderem terminar de ler, é muito bom. Ele fala exatamente sobre isso, sobre sentir medo. Os discípulos estavam sentindo medo quando viram Jesus caminhando sobre as águas. Pensaram que era um fantasma e sentiram medo. Para você ver assim como o medo paralisa as pessoas. Porque ali eles paralisaram, eles ficaram assustados, eles pensaram: meu Deus, é um fantasma andando sobre as águas. E Jesus falou: não, sou eu. E Pedro, ele estava, primeiramente com coragem. Eu vou andar sobre as águas, porque Jesus está andando. E ele disse: Jesus, se és tu, me manda ir contigo, porque eu também vou andar. Então ele estava ali com uma coragem. Se é Jesus, se é ele que está andando ali, eu também posso. Mas quando sentiu o vento forte ali, veio um medo. Ele também sentiu medo, ele também se assustou. E estava já afundando, porque perdeu aquela coragem, perdeu a fé. E é por isso que eu quero te dizer como a fé é importante nas nossas vidas. Porque sem a fé, nós não conseguimos fazer nada. E outra coisa, uma estratégia que eu quero te dar aqui hoje, para você parar de sentir medo de fazer as coisas, de sentir medo de seguir em frente, de prosseguir com os seus planos, os seus sonhos, seus projetos, ou seja lá o que for, uma viagem, é você colocar Deus em primeiro lugar em tudo. E é você ter fé. Mas a principal estratégia é você perguntar para Deus. É você dizer: Deus, é para mim fazer isso daqui? É para mim ir em frente? É para mim isso daqui? E se for pra você, meu bem, se for pra você, mulher, tudo vai acontecer e você não precisa ter medo, não. É só ir em frente. Mas quando a gente faz as coisas, mesmo com medo, de qualquer jeito, sem pedir direção pra Deus, a gente não pergunta pra Deus se tá tudo bem, se não tá, a gente não pede conselho, e aí a gente vai e faz, mesmo com medo, a gente quebra a cara, porque talvez não era pra nós fazer. Na verdade, não era pra nós fazer. Quando a gente quebra a cara, que a gente faz as coisas, e não dá certo, é porque não era pra fazer. A gente vai e pede direcionamento pra Deus. Quando a gente chega diante de Deus e diz: Deus, é pra mim isso daqui? Eu posso tirar esse plano do papel? É hora de fazer isso? Talvez você tenha um sonho de morar fora do país. Você tem esse sonho há anos, mas você tem medo de fazer isso. O medo tem te paralisado. Eu quero te dizer, coloque Deus em primeiro lugar e questione a Deus, pergunte a Deus se isso é pra você, se é pra você fazer isso. Porque se for pra você fazer, minha filha, arruma as malas e vai, porque vai dar tudo certo. Mas primeiro peça direcionamento, primeiro peça pra Deus te guiar, porque se é pra você, vai ser, e vai acontecer, e vai dar tudo certo. Então, eu quero hoje que vire essa chave na tua mente, porque duas estratégias, assim, que nós precisamos usar é ter fé e pedir o direcionamento de Deus. E aí nós não devemos ter medo de mais nada. Nós temos que ter fé e pedir o direcionamento de Deus. Fazer como Pedro fez. Se és tu, Deus, eu vou. E ter fé, não fazer como o Pedro. O Pedro estava corajoso: és tu, Deus, eu vou lá. E aí quando sentiu o vento forte, quando pisou lá na água e
e eu acho que deve ter sentido algo muito estranho na hora, só Pedro para saber, só Jesus para saber o que Pedro sentiu lá na hora. Eu acho assim. E Pedro então perdeu a sua fé, perdeu a coragem ali na hora. Então, o que eu tenho para dizer hoje para você é: seja corajosa, tenha fé e peça direcionamento de Deus para tudo que você for fazer. E Deus, e quando for para você, Deus vai fazer acontecer, vai dar tudo certo. E nós não precisamos temer, nós não precisamos ter medo, porque se Deus nos chamou para fazer alguma coisa, seja lá o que for, vai dar tudo certo. Nós não precisamos temer. Nós temos que ter fé, nós temos que ser corajosas. Eu quero deixar esse versículo aqui de Isaías, capítulo 41, versículo 10, que vem para nos encorajar, que vem nos dizer assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a minha destra na minha justiça. Aleluia! Pensa só, Deus, quando nós estamos ali diante dele, quando nós estamos focados apenas em Deus, quando nós pedimos direção para Deus, quando nós colocamos ele em primeiro lugar, a palavra dele vem nos dizer que ele está conosco. É ele quem nos sustenta, é ele quem nos ajuda, é ele quem é o nosso abrigo, nosso socorro bem presente. É ele quem vai nos dar as estratégias, é ele quem vai nos ajudar. É óbvio que nós temos que fazer a nossa parte, mas Deus, quando é para dar certo, quando algo é para fluir, ele vai na frente e já tá tudo lá organizado. É só nós confiar, nós ter fé, nós depositar nossa confiança em Deus e nós ir. Não precisa ter medo. Vá em frente, acredite, não deixe o medo te paralisar, não deixe o medo te deixar nesse lugar aí de dúvida, nesse lugar de paralisia, mas vá em frente, porque hoje o Senhor está dizendo para alguém aqui: não tenha medo, não tenha medo do grande mar, não tenha medo da tempestade, não tenha medo da fúria do mar, mas te levanta e vai, porque eu, o teu Deus, estou contigo. Então não tenha medo, não tenha dúvida, porque se é o Senhor quem está falando contigo, você pode confiar, porque vai dar tudo certo. Peça direção para Deus. E não deixe o medo te paralisar. Não deixe o medo te deixar nesse lugar aí de dúvida. E sabe, quando nós damos lugar pro medo, normalmente nós nos decepcionamos. Nós nos frustramos. Porque a gente vê muitas das vezes as pessoas fazendo aquilo que nós queríamos fazer. Mas por conta do medo, nós estamos lá naquele lugar de paralisia. Nós estamos paralisados por conta do medo. E aí a gente vê as pessoas fazendo, a gente vê as realizações dos outros fazendo aquilo que nós estávamos querendo fazer. Vem a frustração, vem a decepção, e aí a gente se coloca, além de estar num lugar de paralisia por conta do medo, a gente vai também para esse lugar. E aí pode vir uma depressão, uma ansiedade. Gente, pelo amor de Deus, nós temos um Deus grande, maravilhoso, que já levou sobre ele naquela cruz do Calvário tudo que há de ruim, tudo que havia de ruim, tudo que há de ruim, ele levou sobre ele na cruz do Calvário. Ele derramou o sangue dele puro e inocente, para que hoje nós não estivéssemos aqui e hoje nós não precisássemos sofrer com tudo isso que nós sofremos. Muitas das vezes, olha, muitas e muitas pessoas estão carregando algo que não é para carregar. Estão carregando um peso, estão carregando algo sobre si que não é para carregar. Estão carregando uma cruz tão pesada que não é para carregar. Porque a gente começa ali com aquele negócio, vem o medo, vem a decepção, vem o não sei mais o que, vem não sei mais o que, e aí a gente tá com uma carga que a gente não sabe mais nem o que fazer. E por isso que muita gente se perde no meio do caminho, muita gente se perde ali e não consegue mais andar, porque o peso é tão grande que a pessoa não sabe mais para onde que ela vai, ela não consegue mais andar, ela fica paralisada. Então hoje eu quero te dizer,
se levante e repreenda o medo. E eu ordeno, medo, em nome de Jesus, sai da vida dela. Sai da casa dela. Sai da família dela. Em nome de Jesus, eu declaro que você vai ir para frente. Eu declaro que os seus sonhos irão para frente. Eu declaro que teus sonhos vão sair do papel e eles vão virar realidade em nome de Jesus. Eu declaro que você vai se levantar. E eu declaro que o medo já caiu por terra em nome de Jesus. Porque você é mais que vencedora em Cristo Jesus. Jesus te chamou para ser mais que vencedora, não para estar aí paralisada. Não para estar aí com medo. Não precisa ter medo. Não precisa temer. Vá em frente. Acredite, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai te ajudar. Mas faça isso que eu te falei. Use as estratégias. Tenha fé. Peça direção para Deus. Seja corajosa, seja forte, porque o Espírito Santo de Deus, ele te chamou para ser forte e corajosa e não para andar da forma que tu tens andado. Desanimada, paralisada. Se levante hoje e repreenda o medo de dentro da tua casa. Repreenda o medo da tua vida. Repreenda o espírito de medo que está aí. Então se levante, mulher. E diga medo, em nome de Jesus eu te repreendo. Porque Deus nos deu autoridade para pisar em cima da cabeça do diabo. E para mandar ele para bem longe. Então pisa em cima da cabeça do diabo hoje. E declare que você vai prosperar, que você vai pra frente, que os teus sonhos vão prosperar, que a tua família vai prosperar, que a tua vida vai prosperar e que vocês juntos vão ir pra frente. E que toda paralisia seja repreendida e caia por terra em nome de Jesus. Oh, glória! Aleluia! Eu estou aqui sentindo tanto a presença de Deus. Porque eu tô sentindo algo tão bom aqui pra te dizer, mulher, que se levante. Se levante e acredite em você. Porque se Deus te chamou, mulher, não tem por que tu tá aí hoje. Decepcionada, chorando, depressiva, ansiosa, querendo até mesmo morrer. Ah, porque fulano tá fazendo e eu não tô. Não deixe o medo te impedir. Não deixe o medo te impedir de realizar os teus sonhos e até mesmo os sonhos que Deus tem para você. Porque eu estava nesse lugar. Eu já estive nesse lugar. Onde até os sonhos de Deus estavam paralisados por conta do medo que eu tinha. Por conta do medo que eu estava paralisada por conta do medo de avançar. Os sonhos de Deus estavam paralisados, os sonhos de Deus estavam ali estagnados. E não tá morto, não. Pode alguém olhar pra você e dizer, morreu, tá tudo morto, não vai pra frente, não acontece mais nada. Mas o Senhor está dizendo, tem vida aí. Tem vida, tem esperança. Então se levante. Repreenda o medo, use a autoridade que Deus te deu, mulher. E repreenda o medo, repreenda tudo isso que tem vindo para te paralisar. E se levante, se posicione, se coloque num lugar de posicionamento. Se coloque no lugar de autoridade que Deus já te deu. Que Deus já te entregou nas tuas mãos. Basta você usar. E é isso aí, gente. Eu não quero estender mais porque já ficou longo esse vídeo aqui. Mas que Deus abençoe muito a sua vida. Que Deus hoje possa fazer você se levantar. Que você possa se levantar e se posicionar. E que você possa usar a autoridade que Deus já te deu. E não deixe o medo te paralisar. Use as estratégias que Deus, Ele te entregou. Eu espero muito que tenha virado uma chavezinha aí na sua mente. E é isso aí. Um grande beijo, um grande abraço e até nos próximos vídeos, se Deus quiser.